Bom dia a todos e a todas, professores, professoras, educadores que estão participando hoje da nossa roda. Me chamo Silviane Ávila, eu faço parte do Mobile Educacional. Nós vamos hoje realizar essa roda junto à semana O Movimento Plural pela Educação. Então, primeiro eu queria desejar um bom dia a todos vocês, agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento do Movimento Plural pela Educação. Esse evento ele é muito importante, né? Ele já está na 5ª edição e ele tem como objetivo possibilitar que profissionais e estudantes da área da educação da cidade de Palhoça a participação e formação pedagógica, que incentive tanto o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, mas também da análise e do processo metodológico, pensar pedagógico, que envolve toda a compreensão da realidade, a investigação e a formulação de opiniões. Esse é um evento, como eu já falei, que já está na 5ª edição, e ele é interinstitucional, e a Faculdade Municipal de Palhoça, está presente desde a 1ª edição. O tema dessa edição não poderia ser mais atual, ele se chama Educação em Tempos de Pandemia. E antes de a gente iniciar nossa roda de fato, alguns recadinhos, que eu até já vi que colocaram ali no chat. Para vocês confirmarem a participação de vocês, coloquem no chat o nome completo e o e-mail. A gente também solicita que vocês deixem o microfone desligado durante as falas das professoras, das educadoras aqui presentes, mas a gente faz o convite, quem puder e quiser, ligue a câmera para a gente ver vocês, para a gente fazer essa troca também, olhando no olho e vendo quem está participando com a gente, para a gente não ficar só conversando com bolinhas, fica o convite. Mas a gente pede isso, o microfone desligado, por favor, se não dá essa interferência. E ao longo da nossa fala, quem quiser tiver dúvidas, apontamentos, podem colocar no chat. No final, a gente vai ter meia hora para perguntas, então eu já vou selecionando. Bom, a atividade de hoje, é uma roda de conversa, ela se chama Mediação, Curadoria e Direitos Autorais na Educação em Tempos de Pandemia, e será realizado pelo coletivo da Mobile Educacional, no qual eu faço parte. Inicialmente, a gente queria agradecer muito aqui a todos os presentes, a todos que se inscreveram na nossa roda de conversa. A gente agradece o convite da Prefeitura, da Secretaria de Educação de Palhoça e também a Faculdade Municipal de Palhoça, que foi por onde veio o nosso convite. E eu queria apresentar um pouquinho a gente, a Mobile. A Mobile é um coletivo de 4 educadoras, pesquisadoras. A gente atua na formação de professores e professoras na e para a cultura digital. Então, a gente ministra oficina, workshops, a gente faz assessorias, elabora projetos, fazemos rodas de conversas como essa. E a nossa missão e nosso objetivo é sempre buscar ampliar o repertório audiovisual e a autonomia dos professores no processo criativo de comunicação no contexto da cultura digital. As integrantes da Mobile Educacional sou eu, a professora Karine, Juliana e Lídia. Eu vou apresentar um pouquinho elas, cada uma a gente vai falar um mini currículo, a gente vai dar um oi, e aí depois a gente começa a roda de fato. Então, como eu já falei, meu nome é Silviane Ávila, eu sou pedagoga, mestre em educação, doutoranda em educação pela UFSC, e atualmente eu atuo como coordenadora pedagógica em uma instituição de ensino superior. A professora Juliana Costa Miller é pedagoga, design instrucional, orientadora, supervisora escolar, psicopedagoga, doutora e mestre em educação. Ju, por favor, tu poderia só dar um oi para a gente, o pessoal te ver? Bom dia a todos e a todas, só para dizer que é um prazer estar com vocês. Eu sou também professora da Faculdade Municipal de Palhoça, foi por onde veio o convite. E eu estou muito feliz aqui de compartilhar, de fazer essa fala, esse diálogo, né? Não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa, então que vocês fiquem bem à vontade e a gente aproveite muito bem esse momento, tá bom? Obrigada. Obrigada, professora Juliana. Agora eu convido a Karine Jolie, que ela é bacharel em cinema e produtora cultural, é educadora audiovisual, também mestre e doutoranda em educação,
e ela vem conversar um pouco hoje com a gente sobre curadoria. Professora Karine? Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite que foi feito à Amabile Educacional, e eu espero que a gente consiga trocar um pouco de experiências, né, eu vim trazer um pouco aqui do meu trabalho como professora formadora, como curadora também de mostras e festivais de cinema, e eu espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva. Muito obrigada, Karine. E, por último, nós temos a professora Lídia Miranda Coutinho, que é jornalista, designer educacional, doutora e mestre em educação, e neste ano ela conclui o curso de pedagogia também, e vem conversar com a gente. Professora Lídia? Bom dia, pessoal, professoras e professores, é um prazer estar aqui. Eu, como a minha formação inicial em jornalismo, eu sempre me interessei pela questão dos direitos autorais, porque a gente que trabalha com produção de informação, a gente precisa estar bem atento a isso. E aí, nos últimos anos, eu fui tentar trazer essa minha experiência para o contexto da educação, né? Porque nós, professores, estamos aí sempre produzindo conteúdo, sempre produzindo material, compartilhando nosso conhecimento. Então, a questão dos direitos autorais é essencial para a gente, não só no momento de pandemia, mas para a gente como professor responsável, né, pela nossa atuação. Então, é um prazer trazer esse tema para vocês. Perfeito, muito obrigada. Novamente, bom dia, bem-vindos a todos. Vou relembrar o comunicado do evento. Por favor, coloquem seu e-mail e nome no chat para registrar a presença de vocês. E como é que vai funcionar a nossa roda hoje? Como eu falei antes, o título da nossa roda é Mediação, Curadoria e Direitos Autorais na Educação em Tempos de Pandemia. Então, cada uma de nós vai introduzir e comentar algumas questões sobre esses subtemas, e com algumas perguntas pré-organizadas, eu serei a mediadora dessa roda de conversa, e ao longo dessa roda, qualquer tema que vocês forem se interessando ou tiverem dúvidas, vão colocando no chat, que no final a gente abre para uma discussão. A ideia é fazer bem dialogada, que a gente vá conversando, que vocês vão discutindo com a gente também esses temas que são tão importantes para o momento que a gente está vivendo e para a educação em geral. Então, para começar a nossa roda de conversa e toda essa discussão, e eu queria começar com uma provocação a vocês, para a gente começar a pensar junto sobre o que é mediação, que está logo no nosso título da roda, né? A primeira palavra do nosso título. O que é mediação? O que vocês entendem por mediação? Normalmente, esse termo está ligado muito àquela ideia de resolver conflitos. Alguém que vai se colocar no meio de uma situação conflituosa para negociar. Pode ser também. Mediação pode ser isso. Mas mediação também pode ter aquele sentido de acompanhar, auxiliar, em alguns momentos intervir, negociar, restringir, permitir. Mediação é tudo isso. Então, quando a gente pensa na mediação no contexto escolar, a gente pensa muito na mediação como parte de todo o processo educativo, e não feito apenas pelo educador. A mediação ele pode ser feito pelas instituições, pela elaboração de regras, como a instituição permite ou não permite algumas questões. Ela é feita pelos grupos, por pares, pelos colegas, entre os estudantes entre si, há situações de mediação entre os próprios colegas, e principalmente por nós educadores. Constantemente, nosso papel de educador envolve a mediação, tanto mediação para introduzir conteúdos novos, mediação de conflitos entre as crianças, mediação no que é possível trabalhar em grupos ou individualmente. Então, mediação faz parte, sim, de um processo de ensino-aprendizagem. E alguém agora escreveu aqui no chat, é dialética? Exatamente, mediação ela está extremamente interligada com dialética. E a mediação é ainda mais fundamental quando a gente pensa no uso das tecnologias, e nos usos de tecnologia no contexto escolar. A Juliana vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente pensar que no contexto escolar e no uso das tecnologias, a mediação ela acontece diariamente.
né, não, com uso ou não das tecnologias, ela é diária a mediação do professor. E aí é importante a gente falar sobre isso, tanto em situações presenciais, que aí é nosso dia a dia mesmo, quanto e principalmente nesse momento que estamos vivendo de educação e ensino remoto, nas escolhas que a gente faz, nas atividades que a gente elabora, nas aulas online, no material que a gente encaminha para os nossos alunos, pensando qual é o acesso que esse aluno tem, ou se a família vai estar disponível para ajudar aquele aluno ou não. Então, a gente já tem que também prever essa mediação, que a família vai estar disponível ou não. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento. E aí, dentro do processo de tecnologia, a mediação é muito importante, principalmente quando a gente pensa no uso pelas crianças e adolescentes, porque a mediação faz parte do processo de desenvolvimento de criticidade junto aos nossos estudantes, para que eles saibam identificar também o que eles estão tendo acesso, se aquele acesso faz parte, é um acesso que é adequado para a sua idade ou não. Como professor, a gente tem que constantemente estar atento ao que os nossos alunos acessam e também nas tecnologias que a gente escolhe ofertar e trabalhar com eles. E aí, claro, a gente nunca pode esquecer, esse processo de mediação, ele não é papel apenas da escola e do professor. A família tem um papel fundamental nesse processo, principalmente na questão do uso das tecnologias. Nesse sentido, eu vou passar a palavra para a professora Juliana, com o seguinte questionamento, professora Juliana. Quando a gente pensa na mediação, e nesse contexto amplo de mediação, que eu introduzi um pouco o tema, como pensar a mediação, tanto agora, nesse processo de isolamento social que a gente está vivendo, como após, em relação ao uso das tecnologias com as crianças pequenas, de diferentes idades, porque a gente sabe que, muitas vezes, com os pais trabalhando em casa, às vezes, a fuga é o uso da tecnologia constantemente. A gente está na frente do computador praticamente o dia inteiro, trabalhando, às vezes se divertindo, vendo séries, e para a criança também, todas as aulas estão sendo online. Como que a gente pode pensar nessa mediação e se há alguma recomendação da área de saúde, da área pedagógica, em relação ao tempo de uso das tecnologias? Professora Juliana? Obrigada, Sil, pelas palavras, né, pela abertura, questionamento. Eu fiz um roteirinho aqui, porque a gente organizou um tempo de fala, tá? Eu vou me deter ao meu tempo, para não atrapalhar as demais colegas, né, porque elas têm muito a nos falar e contribuir com a nossa reflexão hoje. Mas o que eu já posso adiantar, né? Eu fiz uma pesquisa do doutorado, do mestrado, sempre aliado ao uso da tecnologia. E quando eu busquei ali no doutorado, fazer parte dela, que eu fiz parte da pesquisa lá na Itália, quando eu estive em diálogo com alguns autores, pesquisadores de lá, eles já me informaram que, né, eles constataram, reafirmaram aquilo que a gente já via aqui no Brasil. E a gente tem poucas pesquisas a respeito do uso das tecnologias pelas crianças, bem como as consequências desse uso, né? Então, quando a gente está falando assim, tá, João, mas tem consenso entre as pesquisas? Não há consenso, mas há recomendação. E o que a gente tem presenciado hoje é que as crianças, e aí eu já vou trazer mais especificamente para os bebês, eles estão fazendo uso da tecnologia cada vez mais cedo. E isso eu digo também com base no TCC que eu orientei sobre o bebê e o uso da tecnologia digital. Foram 20 famílias, é uma amostra ainda pequena, né? Mas, por ser um TCC, é uma amostra que dialoga com pesquisas já a nível nacional, que demonstrou que os bebês de 0 a 3 meses iniciam o contato com as telas. Então, essa informação, ela nos traz vários questionamentos, né? Tanto em relação à recomendação, que principalmente a área da saúde vem trazer, quanto a especificidade dessa faixa etária. Né? Porque o que eles dizem, né? Afinal, os bebês devem usar, podem usar, quanto tempo usam, até mesmo porque a gente percebe que eles, ou no CI, ou quando estão com as famílias, eles estão frente às telas, ou consumindo algum material por meio delas. O que eu posso adiantar é que quando a gente fala de bebê,
Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem outro pesquisador também, francês, que é o Sérgio Tisserand, que ele diz que o uso da tela, menores de 3 anos não devem, por menores de 3 anos não deve ser utilizado. Mas o consenso entre esses três que eu mencionei é que, por bebês menores de 1 ano, não se deve fazer uso das telas. Por quê? Porque não há uma contribuição significativa para o desenvolvimento dele. Nesse momento, principalmente ali no primeiro ano de vida, e aqui eu tenho certeza que a gente conta com professores da educação infantil, ou com pessoas que têm contato com o bebê, ou que são tios, pais, mães, a gente percebe que naquele desenvolvimento é muito em relação com o outro, né? É o olhar, é o toque, é o carinho, é o contato, é o cheiro. Então, essa especificidade, a atividade principal desse bebê é a comunicação emocional. E esse bebê vai se comunicar de diferentes formas. E nós, enquanto adultos, vamos ofertar e ampliar esse repertório de brincadeiras, trazendo as brincadeiras tradicionais, trazendo uma contação de história, trazendo um livro, para que ele se desenvolva de diferentes formas e tenha contato com um livro, por exemplo, de plástico, de papelão, e, né, que tenha contato com essas texturas, que é isso que contribui. O Sérgio Tisserand diz que não há uma contribuição para os menores de 3 anos, porque ele utiliza somente 2 dedos para acesso às telas. E a gente precisa de propostas onde as crianças, né, os bebês, se utilizem dos 10 dedos. Então, aqui a gente tem uma justificativa, não é consenso, como eu falei, mas a Sociedade Brasileira da Pediatria diz que essa passividade do bebê, porque ele, e você já deve ter observado isso, ele tem uma postura que às vezes parece que fica vidrado ali, né? Passivo, olhando a tela, aquelas cores vibrantes que são cativantes e faz com que o bebê, e aí a gente pode dizer as crianças, os jovens, os adultos, fiquem por muito tempo em frente às telas, até mesmo porque esse conteúdo ele vai nos trazendo várias sensações. E eu vou falar das sensações um pouquinho mais para frente, tá? Então, para o bebê é importante explorar o espaço, o contato com outras relações, em detrimento dessa passividade em frente às telas, que a gente não tem nada que diga, ó, contribui para menores de 1 ano. Tá? Então, essa é a primeira recomendação. A segunda, né, em relação às crianças de 3 a 5 anos, onde elas já estão nessa relação do objeto, da manipulação, da representação de papéis, é até 1 hora. Acontece que utiliza mais? Sim, a gente tem um cenário onde eles estão consumindo cada vez mais cedo e já estão tendo seu próprio artefato. Tem as crianças, os jovens, o público que não acessa? Tem, e a gente não pode desconsiderar, né? A gente tem um cenário brasileiro onde, de acordo com a pesquisa da PNAD, 98% acessa a internet por meio do celular, mas a gente tem aí 30% que está desconectado, né? E aí a gente já pode, e vocês, né, podem falar muito melhor do que a gente, até mesmo porque vivenciaram isso e viram o quanto das famílias não têm acesso à internet ou não têm os aparelhos tecnológicos adequados, e isso a gente vivenciou nesse período de quarentena. E, é claro, é sempre bom trazer à tona, porque a gente está falando da inclusão digital, mas, ao mesmo tempo, a gente fala da exclusão. E a gente não vai deixar de falar, né, dessa exclusão, porque, sim, ela acontece. E, quando a gente está no ambiente escolar, é sempre bom conversar sobre o uso das tecnologias. E aí a gente já pode fazer essa recomendação a partir dos 3 anos, né? 3, 4, enfim, porque as crianças elas vão construindo as suas referências. E a partir do momento que elas consomem um material audiovisual, elas passam a pedir para as famílias também. Segundo uma pesquisa do SPC, as famílias se endividam a pedido das crianças, ou seja, eles consomem o material, eles pedem aquilo que vem nas telas, pedem um brinquedo, um carrinho, né, de um jogo pago, para as famílias, e as famílias têm relatado que elas compram, mesmo, às vezes não podendo, por conta daquele sentimento de culpa, entre aspas, que sentem pela sua ausência. Ressalto que essa é uma informação de uma pesquisa, não sou eu que falo, mas
Se a gente tem esse cenário, enquanto educadores, professores e professoras, é sempre bom a gente pensar que essa família está educando essa criança também, né? E ela também está, em alguns momentos, se ausentando da sua postura de educador, né? De responsável pela educação da criança, e oferta, né? E oferta um material, ou aquilo que a criança pede, por esse sentimento de culpa, que é o que nos relatado na pesquisa do SPC. Então, quando a gente abre espaço para dialogar sobre isso na escola, é importantíssimo, né? Porque às vezes ele deixa ou oferta a tecnologia achando que vai contribuir, como já apareceu nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Não é oferta porque eu acho que contribui, porque meu filho se torna... ele fica mais inteligente, enfim, tem inúmeras justificativas. Só que o que as pesquisas têm indicado é que não tem contribuído até 3 anos, 2 anos, né? E a partir dos 3, ali a gente limita de 1 hora, até 1 hora. E quando a gente oferta esse artefato, é sempre bom a gente lembrar que ele, né, assim a tecnologia como os outros materiais, eles, isso para os maiores, né, ele pode ser ofertado com limitações, né? Vão ofertar a tela, vão ofertar o livro, um brinquedo de plástico, um brinquedo de alumínio, um brinquedo de montar, porque a criança é feita das suas múltiplas linguagens, né? E esse contato com diferentes objetos contribui para o desenvolvimento. Se tu puder avisar quando faltar 5 minutos, que daí eu fecho a minha fala, por favor, obrigada. É que a gente vai falando e vai se empolgando. Quando a gente trata das crianças de 6 a 10 anos, o recomendado é de 1 a 2 horas com supervisão dos pais. Por que a gente fala dessa supervisão? Porque quando a gente fala das telas, tem, né, por vezes a gente escuta a fala de que não, tá na frente do computador, tá seguro. Só que não é bem assim. A gente sabe que tem os riscos, né, na frente das telas, tem a questão do bullying, aqueles desafios, né, de se cortar, que você já deve ter presenciado até mesmo na mídia, né, da baleia azul, de se cortar, que são riscos para a saúde dessa criança, além do contato excessivo com a tela. Então, a supervisão dos pais, ela é imprescindível, estar junto, né, saber aquele conteúdo que acessa, porque a internet, né, os vídeos, por exemplo, do YouTube, eles são ofertados recomendados, né, a partir dos 13 anos. E o que acontece é que muitas vezes a gente vê crianças menores já assistindo aos vídeos do YouTube, sendo que a gente tem o YouTube Kids. Nesse uso, né, a gente tem as questões do prazer, né, que são colocadas quando a gente assiste a tela, tem esse contato, esse consumo da tela, então eu tenho uma sensação de prazer, de satisfação ao estar assistindo algum material, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela questão da solidão, do afastamento das relações dos familiares, então cria-se um espaço que às vezes ele acaba ficando sozinho quando tu coloca uma tela no quarto. E essa tela, esse computador, né, ou até mesmo o smartphone da criança, não é recomendável. Por quê? Porque ele se isola, né? E por um tempo, a partir dos 12 anos, as referências acabam sendo dos amigos e não mais das famílias. Então, a gente vai deixar as indicações de todos os links ali, dos materiais que a gente consultou para a fala de hoje. Vocês podem verificar que são, né, tem sempre uma pesquisa por trás. Então, quando a gente tem essa referência dos amigos, por vezes, eles acabam tendo contrato com outras pessoas que não são do seu convívio social. E isso também é um risco no uso da tecnologia. Tem possibilidade? Temos várias possibilidades. Ampliação de repertório, o entretenimento, a diversão, o contato, estar com várias pessoas ao mesmo tempo, como a gente está fazendo aqui, estamos com 90 pessoas. Então, e num movimento plural, com diferentes temas, talvez algumas pessoas não pudessem estar lá e agora estão. Então, são as possibilidades que o uso da tecnologia também propõe, né? Estar junto, só que ao mesmo tempo estar junto por meio de uma tela. E o processo de aprendizagem, né? Que a gente tem uma informação ali que quando consumida, quando compreendida, quando tem um contato maior, ela passa a contribuir para a aprendizagem daquela criança. Mas como disse a Sil, a gente precisa dessa questão da mediação.
Sobre a escola, por isso que a gente sempre fala, falar da tecnologia, ela é sempre importante, tempos de pandemia ou não, né? Porque eles estão consumindo, e é cada vez maior e cada vez mais cedo. Então, se a gente não pode falar, né, não vai conseguir falar, se a gente não vai, na educação infantil, por exemplo, a gente pode trazer as famílias para conversar sobre esse uso. Na educação infantil, no ensino fundamental, a gente pode conversar propriamente com as crianças, fazer esse movimento de fala, porque ele é importante, ele vem se tornando cada vez mais importante, porque o uso tem aumentado cada vez mais. E tem, né, claro, com isso, tem trazido várias consequências. Outra consequência dessa é a interferência no sono. Então, eu listei aqui várias questões que estão relacionadas ao sono. Deixa eu só pegar elas aqui. O uso da tecnologia antes de dormir. Então, o que as pesquisas têm indicado? Que tu dorme menos, né? Porque tu acaba atrasando o horário de dormir, isso por conta da luminosidade da tela. Então, o teu sistema biológico, ele acaba trocando, muitas vezes, essa questão do dia e da noite. Então, o contato com a tela pode, sim, fazer com que esse atraso na hora de dormir. Então, tu dorme menos. E a gente sabe da contribuição que o sono tem, e principalmente ali para todas as faixas etárias. Bebês até mais de 10 horas, e depois isso vem diminuindo. E é claro que quando a criança dorme, tem os hormônios também que contribuem para o seu desenvolvimento, e por isso é imprescindível dormir o tempo necessário. Deixa eu ver aqui. Pode, antes de dormir. Tá. A confusão do relógio biológico eu já falei. Os sonos. 5 minutos. Tá. O sono se torna superficial. Essa informação ela é muito importante, porque prejudica a consolidação das informações previamente, né, das informações recém-aprendidas. Então, quando a gente tu dorme menos, tem esse contato demais com a tela, tem não é um resquício, né? Ele acaba prejudicando na consolidação dessa informação que a criança recém-aprendeu. E aí vocês podem perceber quando as crianças jovens, né, jogam muito e dormem tarde. Então, essa consolidação da informação, o processo de ensino e aprendizagem também está relacionado a esse uso da tela. Ele pode desregular o hormônio do sono, a saciedade, né, pode passar a comer mais, e gera insônia também. Então, algumas questões ali relacionadas a esse tempo do sono. O recomendável é sempre deixar a tela, né, no espaço externo do local ali onde a criança, né, onde estamos dormindo, para que tenha esse sono mais profundo, né, e contribua para o desenvolvimento, né, não acabe não atrapalhando. As relações com as famílias, né, como eu falei, pode ser criada essa bolha, essa enfraquecimento das relações. O Rivoltella, ele fala que a tela não vem para estar num espaço que não era dela, né, ela vem, muitas vezes, para estar num espaço que já não se tinha uma relação entre as famílias. Por isso que o Tisserand também recomenda que no horário das alimentações, das refeições, a gente não dê a tela, porque é o momento do experimentar, do provar, de verificar como é aquele material, assim como nas saídas, né? Tu vai passear, então eu vou colocar a tela? Não, vamos deixar que a criança aprecie o espaço, a nuvem, sinta o cheiro. Então, essas experiências, elas contribuem para o desenvolvimento cada vez mais qualificado, porque ela experimenta, né? Ela tem as sensações, essas sensações externas. E aí, para os mais jovens, de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas, e não passar a noite jogando. Essa questão do jogo ela é bem importante. Tem um CID, que é o CID-11, entrar em vigor em 2022, como uma doença, né, que é o Game Disorder, por uma perturbação mental. Isso, jogos online e offline. Então, ele tende, né, ele vai entrar aí, então, eles vão, o que eles dizem? Vão acompanhar a pessoa ali por 12 meses, ela tendo essas especificidades onde ela não consegue desvincular a realidade do jogo da sua vida social, ou até mesmo deixa de fazer
as suas questões, as suas responsabilidades diárias por conta do jogo, pode ser relacionada a esse CID, isso, né, considerado uma doença. E, por fim, diante de tudo que a gente viveu, fecha minha fala trazendo a questão da violência, e aí dos jogos de violência, que é sempre bom a gente evitar. Os conteúdos televisivos também, nessa questão da violência, também não são recomendados, porque eles banalizam, né, a violência como uma forma de resolução de conflito. Então, quando eles pesquisaram a questão da violência na televisão, o que se viu, né? Que tem um aumento da cultura de ódio e intolerância do outro. E a partir do momento que a gente está envolvida naquela cultura do ódio, da violência, ou como a gente está vivendo hoje na quarentena, né? Que os números de mortes estão subindo, e aí, por hora, tu se sente abalada com aquilo, e depois, com tanta informação, e aquela informação sendo repetida, ela acaba, em alguns momentos, banalizando. E por isso que a gente não recomenda jogos de violência, e também esse contato excessivo com essa violência que é vinculada, muitas vezes, na mídia. Então, concluo a minha fala dizendo que nós estudamos as tecnologias, né, sempre por esse olhar crítico, sobre o que ela pode contribuir e quando ela deve ser evitada para que a gente tenha um desenvolvimento saudável da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, né, a gente que está aí nesse contato direto com as telas, para que tenhamos também uma vida mais saudável, mais equilibrada e possamos mediar. A pesquisa da Europa também indica que quanto mais as famílias utilizam, mais as crianças, os jovens, os filhos estão imersos nesse ambiente. Então, não tem como a gente educar de uma forma se a gente também adota uma postura muito semelhante àquilo que a gente está negando. Então, fica o desafio, fica o convite para as reflexões. Outro ponto que eu não falei seria sobre o que a gente... o que faz com que essas recomendações estejam de uma forma e a nossa realidade esteja apresentando outro fato, né? Então, quem sabe na discussão ali eu possa trazer um pouco dessas questões. Obrigada, espero ter citado algumas reflexões, eu passo a palavra agora para a Silvia. Obrigada, professora Juliana. São bastante informações, né? Depois a gente vai passar algumas referências para vocês ao final. Mas é interessante nós, educadores, sempre pensarmos e termos consciência dessas pesquisas e dessas indicações, porque nossas escolhas pedagógicas vão ser mais assertivas se a gente tem consciência desses tempos de tela, dessas orientações de saúde também. Inclusive, claro, e aí é sempre bom a gente comentar sobre isso, que a gente estuda sobre tecnologia e fala muito sobre o uso crítico de tecnologia, mas isso, e mesmo com a fala da Juliana, a gente não é contra o uso da tecnologia, muito pelo contrário, a gente vê muitas coisas positivas, com o uso, inclusive, com as crianças, na elaboração de conteúdo com as crianças, só que é preciso sempre, e aí eu volto ao início da minha fala, da mediação, dessa compreensão de como fazer esse uso, de quais usos, quais tecnologias, ou quais sites, quais aplicativos, quais jogos utilizar. Então, a gente tem que sempre fazer toda essa relação quando a gente pensa no nosso planejamento no trabalho pedagógico. Porque o uso da tecnologia, ela sempre tem que ter, como qualquer outro uso, quando a gente pensa numa atividade pedagógica, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais, e durante todo o processo de ensino. Nesse sentido, quando a gente pensa e fala na mediação, frente a todos os estudos que a professora Juliana trouxe para a gente não pode deixar nunca de pensar e refletir nas escolhas que a gente faz e no que a gente traz e apresenta para os nossos estudantes. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, ou mesmo agora que a gente está distante dos nossos alunos e tentando se aproximar por via da educação remota, em que a gente encaminha, às vezes, sites ou vídeos, ou mesmo escolhe vídeos do YouTube para encaminhar para as famílias assistirem com as suas crianças em casa, dentro do processo educativo, a gente tem que pensar muito nesse processo de escolha, né, nesse processo de seleção desse conteúdo que nós vamos disponibilizar para as crianças e para os jovens, para os nossos alunos. Então, parte desse processo é o que a gente chama de curadoria, a gente pode chamar de curadoria. Então, a professora Karine vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso.
Então, Karine, a primeira pergunta que eu tenho para ti, para a gente começar essa discussão é, vamos começar por princípio. O que é a curadoria? E como a gente pode aproximar essa curadoria, essa compreensão de curadoria com o contexto pedagógico? Então, eu trago aqui, eu faço uma experiência aqui de voltar um pouco atrás no significado de curadoria, né? A curadoria é um termo que a gente vai tomar emprestado das artes visuais e da museologia, e dentro dessa área, a curadoria é o processo de seleção e de combinação de obras e também de construção de relações entre elas e de comunicação com o público. Então, o curador de uma exposição de arte, por exemplo, ele vai ser quem vai escolher as obras, sejam quadros, sejam esculturas ou outro tipo de obra, e ele vai escolher como essas obras vão ficar na sala do museu, na galeria de arte, e também vai pensar modos de comunicação com o público. E eu queria que vocês guardassem essa imagem de uma sala de um museu e cheia de obras, porque essa imagem é importante para a gente pensar como que a gente faz a nossa seleção e a nossa mediação depois com entre essas obras e o público. E aí, tomando emprestado esse termo, curadoria, para o contexto educativo, aqui a gente tem um professor, ou até mesmo famílias, né, ou responsáveis pelas crianças, que estão pensando criticamente nessa escolha de obras audiovisuais ou de sites, estão pensando na escolha do que oferecer para essas crianças e de como ampliar os sentidos dessas experiências que as crianças podem ter com essas obras. A curadoria, seja ela no campo das artes ou aqui no campo da educação, ela nunca vai ser uma forma de simplificar a experiência com um filme, com um jogo, enfim, com qualquer obra. Ela vai ser muito no sentido de ampliar essas possibilidades, né? Então, se a gente tem um filme, a gente não vai só assistir o filme e contar a história para a criança de uma forma simplificada. A gente vai tentar pensar de que forma a experiência do personagem do filme, por exemplo, se relaciona com a experiência da criança. A gente vai pensar, provocar a criança a pensar como que aquela situação colocada no filme se coloca na realidade que a criança está inserida ou não. Então, esse é um exemplo de como a gente pode pensar a curadoria na prática, né? A gente tem aqui também a professora Gilca Girardello, aqui da UFSC, que ela fala que todo educador é, de certo modo, um curador, porque ele está sempre selecionando textos, imagens, canções, e vão criar narrativas, né, entre esses textos, isso que ele escolhe, e vai apresentar de uma forma inspiradora para as crianças, tentando ali alimentar a imaginação dessas crianças. Então, de certa forma, a gente pode pensar o trabalho do curador, o trabalho de curadoria na educação, com esse objetivo de alimentar a imaginação das crianças para que elas possam refletir sobre as suas próprias experiências no mundo e ampliar também nessas experiências, ampliar a sua concepção de cultura, olhar para a cultura do outro e se enxergar ali, ou enxergar suas diferenças e valorizar essas diferenças. Então, a gente pode pensar a curadoria um pouco nesse sentido, né, de ampliar do professor ampliar esses significados a partir da oferta de um repertório que ele vai selecionar e combinar antes de apresentar para as crianças. Então, e aí
essas experiências, lembrando sempre que elas não vão ser experiências cerceadas, né? Elas não vão ser experiências que vão determinar de que forma a criança tem que fruir aquela obra, aquele audiovisual, aquele jogo. Mas, ao contrário, ela vai ampliar as possibilidades, né? E como é que a gente pode pensar essa liberdade de sentidos na fruição com uma obra, com audiovisual, se a gente tem que fazer a mediação, né? A gente tem que ter, de certa forma, um controle sobre o acesso que a criança vai ter, porque a gente sabe que o meio audiovisual, ele o meio audiovisual, a internet, as tecnologias digitais, elas são muito amplas e muitas coisas que não deveriam chegar às crianças acabam chegando. A gente vai fazer essa experiência a partir das nossas escolhas, né? A gente vai fazer esse controle a partir das escolhas que a gente vai fazer para apresentar para as crianças. E nesse sentido, Karine, como é que a gente pode fazer essas escolhas? Porque curadoria, então, no contexto educacional, até aqui no chat uma professora perguntou se é no sentido de interrelação entre as propostas de trabalho, mas pelo que eu estou entendendo da sua fala, a curadoria é muito mais no sentido dessas escolhas e seleção de material do que apresentar para os nossos alunos no contexto pedagógico. Então, como é que a gente pode fazer essa curadoria? Por onde a gente começa? O que é necessário para a gente fazer essa escolha de materiais, principalmente, e aí eu sei que é mais a tua área, de materiais audiovisuais? Bom, eu separei alguns passos aqui bem práticos para a gente tentar visualizar como chegar numa seleção e numa combinação de materiais, né? O primeiro passo é mais relacionado a uma atitude que a gente tem que tomar diante das tecnologias digitais, que seria ter uma atitude mais atenta, mais ativa e crítica diante daquilo que a gente consome. Então, é desenvolver uma postura mais consciente das escolhas que a gente faz para a gente consumir. Por quê? Porque a gente precisa, para ofertar às crianças essas experiências que ampliem o seu espectro de cultura, a gente também tem que ter um repertório cultural mais ampliado, certo? Para ter esse repertório ampliado, a gente tem que navegar ativamente na internet, a gente tem que buscar filmes e audiovisuais que estejam um pouco além daquilo que chega para a gente pelas vias comerciais, pela TV, ou até mesmo pelas redes sociais, pela nossa bolha. Então, a gente tem que estourar essa bolha e ir atrás de outras obras, de jogos, enfim, desse universo audiovisual, de outras possibilidades que ampliem esse nosso universo cultural. E aí, ter sempre diante, né, do contato com essas obras, a gente tem que ter sempre uma atitude crítica, fazer questionamentos. Quem é que está produzindo esse vídeo? Quem é que está financiando esse vídeo? Que linguagens estão sendo usadas? Que sentidos que os meus alunos vão poder construir a partir desse material? E tentar fugir um pouco do clichê, dos estereótipos, sejam eles não só em vídeos, mas em jogos também. A gente sabe que muitos jogos têm estereótipos, e fugir do que do comum, né, daquilo que é mais, daquilo que chega para a gente comercialmente, como eu tinha falado. E aí a gente pode também, além de, na hora de ampliar o nosso repertório, a gente vai experimentar também, né, a gente vai experimentar esses materiais antes de oferecer para as crianças. Então, a gente vai ter que jogar, a gente vai ter que assistir muitos filmes com atentamente, né, para perceber todas essas questões. A gente, muitas vezes, vai ter que aprender a gostar de outras coisas que não fazem parte, né, do nosso cotidiano. Então, a gente vai ter que ampliar o nosso aspecto afetivo, né, na hora de escolher conteúdos. Então, a gente também pode, né, uma outra possibilidade, experimentar a produção para entender
de que forma que o que chega na gente é produzido. Então, eu posso procurar no YouTube tutoriais de como fazer um vídeo para tentar entender como que as pessoas fazem vídeos para a internet, e assim você vai desenvolver melhor a criticidade em relação àquilo que você consome, né? Você passa a compreender melhor como são feitas as escolhas para que aquele vídeo seja produzido, por exemplo. Então, isso vai te ajudar também a escolher outros materiais, né? E é uma coisa que a gente não pode, né, deixar de ter em mente enquanto a gente está nesse processo de experimentação, de ampliação do repertório, é o nosso público, né? E aí aqui eu estou sendo bem específica. Se você trabalha com educação infantil, não deixar de ter em mente essa faixa etária, né? Como a Juliana falou, tem as questões mais específicas ainda dessas faixas etárias dos bebês. Então, aqui você já não vai trabalhar com audiovisual, não vai trabalhar com o repertório das tecnologias digitais. Depois você vai ter que pensar num tempo de tela mais curto. Depois você vai ter que ampliar a complexidade das narrativas que você vai buscar, dos jogos, enfim. Então, você sempre tem que ter em mente esse público com o qual você está trabalhando. E aí, o que eu acho super importante, assim, a gente fazer uma lista de critérios para aquilo que a gente vai selecionar. E aí, esses critérios podem ser a partir dessa faixa etária, a linguagem que você quer trabalhar, o tempo de exposição às telas, e sempre pensando nessa intencionalidade pedagógica. E aí você pode criar outros critérios também, como de representatividade, de origem dessas propostas, dessas obras audiovisuais. Você pode pensar em variar, né, trazer obras que são produzidas no Nordeste, no Sul, na América Latina, pensando aqui em, de repente, obras que não tenham falas, né, você vai trabalhar com cinema, com vídeo, de modo geral. Pensar também, né, nessa variedade de linguagem, nos formatos. Então, a gente pode criar critérios, para poder selecionar de forma mais direta e objetiva, né, essas nossas obras. A gente também, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que pensar, é o suporte que você está escolhendo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com famílias que eu sei que não têm acesso à banda larga. Então, eu não posso escolher vídeos, de repente, que estejam no YouTube, porque vai consumir toda a internet deles, né, todos os dados. Então, eu vou trabalhar com o quê? De repente, com imagens, né, com imagens fixas, com fotografia, com colagem, com coisas que eu possa encaminhar para o WhatsApp. Então, isso também é um critério importante para a gente pensar no momento de escolher, né, essas obras com as quais a gente vai trabalhar. Aí, outra coisa que é bacana, assim, bem prático, como que a gente chega, né, nesse material? Como que a gente chega nessas obras? A gente pode buscar listas na internet a partir de determinadas palavras-chave, a gente pode buscar dicas, né, para constituir essas nossas referências, mas o mais importante é que nesse movimento a gente cria a nossa própria coleção. Então, vocês lembram lá, né, da imagem que eu pedi para vocês pensarem da sala do museu, da galeria? Agora vocês têm que preencher com as suas próprias referências dessa galeria para depois convidar as crianças para entrar. Então, a ideia aqui é que vocês criem a própria coleção desde agora. Assim, a gente tem uma lista de referências que a Silviane vai compartilhar com vocês no chat, e ali eu já trago algumas sugestões de plataformas com filmes disponíveis para a gente assistir em casa, para fazer sessões públicas. A gente também tem um e-book que tem sugestões de sites, de jogos. A gente, se der uma navegada na internet, muito brevemente a gente encontra listas de museus que oferecem obras, visitas virtuais. Então, a gente tem na internet uma imensidão de possibilidades. A questão é que a gente tem, né, retomando lá o início da nossa fala, tem que ter esse olhar crítico e esse olhar atento e questionador para fazer essas escolhas.
E, por fim, assim, nesses passos para a gente pensar essa curadoria, tem uma coisa muito importante, que é formar redes entre os colegas, trocar referências, porque cada um de vocês tem experiências culturais diferentes e vai estar podendo agregar diferentes questões, diferentes obras, diferentes experiências para poder ampliar, né, as referências de cada um. Então, dialoguem entre si, troquem essas referências. Às vezes, vocês podem até procurar profissionais, né, de outras áreas, profissionais que trabalham com jogos, que trabalham com audiovisual, para poder também estar fazendo essas trocas, e assim vocês vão criando, né, essas coleções de vocês para depois apresentá-las para as crianças. Professora Karine, só para a gente até pensar isso para além do nosso planejamento, mas pensar em sala de aula, quando a gente está com as crianças, é possível a gente pensar nessa curadoria e seleção junto com as crianças, no processo educativo com elas? Então, eu vou trazer, então, um exemplo muito prático, né? Respeitando as recomendações de tempo de tela para cada faixa etária, a gente pode, sim, fazer alguns exercícios com as crianças, e aí, pensando nesse momento de distanciamento social também. Por exemplo, né, lembra quando eu falei lá que a gente tem que estabelecer critérios para escolher determinadas produções? Então, a gente pode estabelecer esses critérios com as crianças, né? Pensando, por exemplo, que tipo de personagem que a gente quer, que tipo de cenário que a gente quer para a nossa história, que estilo de jogo a gente está pensando, o que esse jogo tem que ter. A partir disso, então, a professora, o educador, pode fazer uma pré-seleção de alguns materiais, né, filtrando o que é mais adequado, e aí apresentar para as crianças essa pré-seleção. E aí, junto com ela, fazer uma seleção mais afinada, a combinação, os recortes, fazendo análise a partir daqueles critérios que foram criados. Então, é um exercício que vai exigir muito tempo e paciência das crianças, principalmente porque, às vezes, esse exercício de pensar uma obra audiovisual a partir dos critérios que você estabeleceu anteriormente, talvez isso extrapole um pouco do seu gosto pessoal, do gosto pessoal da criança, porque ela estabeleceu critérios lá, mas aí ela gostou de alguma coisa aqui que talvez não seja adequada para os critérios estabelecidos. Então, isso também demanda uma negociação, demanda essa própria ampliação, né, do horizonte que a gente tem, daquilo que a gente gosta, enfim. E também ajuda muito no desenvolvimento da criticidade em relação ao consumo, porque ela vai ter que fazer uma análise de cada um dos materiais que foram apresentados, né? Então, ela vai ter que jogar e vai ter que fazer uma análise crítica a partir daquilo que ela joga, né? E ela vai ter que assistir o filme e vai ter que fazer uma análise a partir daquilo. Então, é um trabalho que não é um trabalho de uma tarde, é um trabalho que pode ser mais longo, mas que ajuda muito no desenvolvimento da criticidade e numa autonomia em relação ao consumo, né? Claro que respeitando, né, as etapas de desenvolvimento de cada faixa etária. É isso. Obrigada. Perfeito, professora Karine. Inclusive, eu vi que algumas pessoas compartilharam aqui no chat canais de YouTube ou blogs que também eles disponibilizam seus trabalhos, os jogos que utilizam. Então, é exatamente essa rede de trocas que a Karine comentou antes. E aí, a gente não pode deixar de refletir que nesse processo de curadoria, de escolha de materiais, de mediação, que a gente precisa, como educador, estar sempre atento aos direitos autorais. Porque, ao disponibilizar um conteúdo aos nossos alunos, a gente tem que respeitar os direitos autorais. E nem sempre a gente pensa nisso. Muitas vezes a gente pega algo do YouTube e compartilha com as famílias e não faz essa percepção, né? Não procura saber se isso está aberto, se não está aberto, se há direitos que a gente tem que citar. Então, principalmente agora que a gente está em aulas remotas e estamos utilizando muitos materiais,
como é que será que a gente pode abordar os direitos autorais, né? E eu penso até, e aqui eu faço uma reflexão com vocês, eu não sei como é que a Secretaria de Educação de Palhoça abordou esse tema, mas algumas instituições de ensino, inclusive na questão da elaboração de aulas remotas, de videoaulas, em que a gente está gravando aulas para disponibilizar para os nossos alunos, algumas escolas elaboraram declarações em que nós professores, a gente autoriza a disponibilização, o direito autoral da nossa imagem, direito de imagem, da nossa imagem como professor nas aulas, e o direito do material que a gente está criando, né? Porque a gente tem, querendo ou não, são os nossos direitos, e a gente está cedendo para aquele momento, que é diferente de contratos de trabalho presenciais, né? Eu não sei como é que a Secretaria de Palhoça fez nesse sentido, mas muitas escolas optaram por fazer essas declarações, e eu não sei se em algum momento vocês pararam para pensar sobre isso, que a gente também precisa ter essa compreensão, né, do material que a gente está criando, que isso é um conteúdo elaborado pelo próprio professor. Então, é sempre bom a gente pensar um pouco sobre isso, e para a gente refletir nesse aspecto, a professora Lídia vai conversar com a gente, primeiramente, né, professora Lídia, falando sobre o que são esses direitos autorais e quais legislações que nós da área de educação a gente precisa conhecer quando a gente pensa nessa curadoria, nessa mediação que a gente quer constantemente fazer com os alunos. Bom, então vamos lá, né, gente? Então, assim, falando um pouquinho aqui sobre direitos autorais, né, no Brasil especificamente, né? Então, assim, nós temos no Brasil uma lei específica de direitos autorais, que é a Lei Brasileira de Direitos Autorais, que é uma lei de 1998, uma lei já antiga, né? E que ela estabelece normas para proteger o criador e a utilização de suas criações artísticas, literárias e científicas. Então, os textos, a nossa produção científica também é protegida por direitos autorais. E isso, essa lei, ela abrange vários formatos de produção. Então, tem textos, livros, pinturas, músicas, ilustrações, fotografias. Então, assim, é uma ampla gama de suportes dessa produção autoral. E para merecer a proteção autoral, que a gente chama, né, são necessários os critérios de originalidade e criatividade. É claro que tanto a originalidade quanto a criatividade são critérios que eles não são, como eu digo assim, eles não são critérios, desculpa, eles não são critérios, não há, por exemplo, assim, um órgão que vá aferir, investigar essa originalidade, essa autoria. Essas informações são informações que são declaradas, né? E como que funciona isso? Nós temos no Brasil, talvez vocês já conheçam, a Biblioteca Nacional, que é o órgão brasileiro responsável pela captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual no país. Então, por exemplo, nós professores, a gente quer, por exemplo, escrever um roteiro de um vídeo, ou a gente quer escrever um livro de poemas, escrever um conto, uma obra literária, por exemplo. Uma alternativa que a gente tem é, antes da gente divulgar esse nosso material, a gente registrar a nossa produção na Biblioteca Nacional. Isso garante que nós tenhamos autoria sobre esse nosso material. Porque uma vez que a gente divulga, por exemplo, na internet, esse material pode ser recolhido, adulterado. Então, a Biblioteca Nacional nos permite registrar esse nosso material como nosso e está lá registrado, tá? O direito autoral, gente, ele é um direito que eles falam que ele é um direito sem fronteiras, ou seja, ele vale internacionalmente. Existem várias convenções internacionais sobre direitos autorais. O Brasil ele é signatário, desde 1975, da Convenção de Berna, que é uma das maiores convenções de direitos autorais do mundo. E essa convenção é muito interessante porque ela faz com que todos os países que são signatários de Berna, que são muitos, né, eles chamam de a União de Berna, eles respeitem
com reciprocidade o tratamento dos autores dos direitos autorais. O que isso significa? Por exemplo, que um autor lá da França não pode pegar um livro, por exemplo, brasileiro e publicar na França como se fosse dele, nem parte desse livro. Então, você cria acordos internacionais de respeito de direitos autorais. Isso é muito interessante, porque você assegura a propriedade desse material que é produzido e compartilhado internacionalmente. Da mesma forma, no Brasil, a gente respeita os direitos autorais de autores internacionais. Então, a gente também não pega materiais de autores e publica no Brasil sem, né, ter esses direitos de publicação. E como que funciona a legislação brasileira? Tá? A legislação brasileira, gente, ela é uma legislação que ela segue um modelo muito comum na Europa e na França também. O direito autoral brasileiro, ele se divide em 2 tipos de direito. Então, você tem o direito moral sobre a obra e o direito patrimonial, que são coisas diferentes, tá? O direito moral é o direito do autor. Então, eu, Lídia, publiquei um livro de contos. Eu tenho um direito moral sobre esse livro. Então, esse livro, a partir do momento que eu publiquei como autora, esse livro será sempre de minha autoria, ainda que eu possa ceder os direitos de exploração econômica desse livro que eu publiquei, mas esse livro sempre será meu. Então, assim, pela legislação brasileira, a autoria, quando você publica um livro como de sua autoria, essa autoria ela é perpétua, tá, gente? A gente nunca pode abrir mão dessa autoria. A autoria ela é perpétua, é o que está escrito na lei, ela é perpétua, indisponível, impenhorável, inalienável e irrenunciável. O que isso significa? Que eu não posso vender a minha autoria, eu não posso negar a minha autoria, eu não posso renunciar à minha autoria, ela será sempre minha. Então, olha como é importante a gente estar atento ao que a gente publica como nosso, né? Então, essa legislação, o que ela faz? Ela permite que nós, autores, adotemos mecanismos para garantir que a nossa autoria seja sempre reconhecida. Por outro lado, o direito patrimonial pode ser cedido, ou seja, a gente pode escolher um titular para a nossa obra. Então, o titular desse meu livro de poemas posso ser eu mesma, ou pode ser uma editora, uma universidade, uma ONG, uma rede educativa, um filho, um tio, um pai, enfim. Eu tenho direito de ceder esses meus direitos patrimoniais, que é o direito de uso e de comercializar essa nossa obra, tá? Então, assim, por exemplo, essa legislação, ela é um pouco diferente da legislação norte-americana. Eu não sei, provavelmente vocês já viram a questão do copyright, né? Às vezes, quando a gente vê uma obra, tem escrito copyright. Copyright é a legislação norte-americana. Diferente da legislação brasileira, a legislação norte-americana permite que você transfira a autoria. Isso no Brasil não é possível. Então, por exemplo, é bem comum nos Estados Unidos a gente vê os chamados ghostwriters, não sei se vocês já viram, são os autores por encomenda. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um livro de um autor muito famoso que não foi escrito por esse autor, foi encomendado e você tem um autor que escreveu para ele. Então, nos Estados Unidos, a legislação de direitos autorais é uma legislação feita para permitir a comercialização irrestrita das obras. E a legislação europeia, a legislação brasileira, não. Ela é uma legislação que ela protege, sobretudo, o criador, o autor dessa obra. Tá? Mas, assim, é importante para a gente, como que eu faço, então, uso de uma obra que eu não tenho direito autoral sobre ela? Então, assim, nós como professores, né, o que a gente tem? Né? Existe um entendimento que é possível usar partes de uma obra sem intenção de lucro. Então, por exemplo, é muito comum a gente utilizar obras literárias, poemas, obras artísticas nas nossas aulas, né? Então, o que se considera? As nossas aulas, elas são um ambiente restrito, um ambiente fechado, ela não tem objetivo de comercialização, objetivo de lucro. Então, existe um uso que é aceito, né, dentro dos ambientes escolares. A Convenção de Berna, gente, ela que é internacionalmente aceita, ela criou um mecanismo que ela chama de regra de 3 passos, para a gente determinar o que eles chamam de uso justo de uma obra, sem a gente ter necessariamente a autorização declarada dessa obra. Então, ela fala o seguinte, quando você vai usar uma obra para a qual você não tem autorização, você deveria considerar o uso em apenas 3 situações. Em casos especiais, e aí, casos especiais, a gente está enquadrando agora
a pandemia é um caso especial, então, assim, as redes educativas, muitas editoras estão considerando o momento de pandemia como um caso especial. A outra recomendação de Berna, que não conflitem com a exploração comercial normal de uma obra. Então, assim, ainda que eu use agora na pandemia, por exemplo, materiais literários para as minhas aulas e grave e tal, esse uso não pode conflitar com o uso comercial da editora, por exemplo. Né? Então, se o meu uso prejudica a venda de livros, ele pode ser questionado. Tá? E o terceiro uso é que não prejudique injustificadamente os interesses do autor. Então, eu não posso usar, por exemplo, uma obra para denegrir um autor, né? Então, eu tenho que fazer um uso responsável dessa obra. E é muito interessante a gente trazer essa discussão para a escola, porque, assim, com as crianças pequenas, a gente não vai introduzir essa temática, né? Mas com as crianças maiores, com o ensino fundamental, com o ensino médio, é muito importante que a gente discuta os direitos autorais. Porque nós, professores, nós temos muitas restrições com relação às cópias, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, o uso, e essa discussão de direitos autorais, ela vai falar sobre a nossa ética como consumidor, né, o uso que a gente faz da informação, ele é muito importante, ele precisa, sim, ser debatido nas escolas. Lídia, professora Lídia, né, e como pensar, porque eu acho que talvez é a parte mais complexa, né? Como eu saber, como professora, se nas minhas aulas online, ou mesmo nas presenciais, eu estou de fato respeitando direitos autorais? O que eu preciso fazer como professora para ter essa compreensão? E só te avisando, 6 minutos, tá? Tá. Então, assim, a gente tem, assim, a internet, gente, ela trouxe uma dúvida muito grande com relação aos direitos autorais, porque, assim, antigamente, quando a gente tinha as obras impressas, era muito mais simples administrar essa questão dos direitos autorais, porque é uma obra material com a qual você circula. A internet, ela trouxe uma ameaça para os direitos autorais e, ao mesmo tempo, ela plantou uma dúvida na gente, não só como professor, mas também como usuário. Então, assim, ó, a legislação de direitos autorais, ela independe autorais, valem também para o ambiente digital, tá? Não existe regra específica no Brasil sobre o ambiente digital. Então, o que nós, professores, precisamos ter como premissa? É que nem tudo que está disponível na internet pode ser utilizado indistintamente pela gente sem qualquer autorização do autor. Então, assim, ainda que uma obra esteja disponível num site, por exemplo, para ser acessada, isso não significa que a gente pode usá-la livremente, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Se algo é potencialmente protegido por direito autoral, a gente precisa sim da autorização do titular. Ou a gente precisa fazer um uso com muita parcimônia disso. Então, assim, o que está acontecendo agora, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da questão das contações de histórias, né? Agora, nesse momento de pandemia, nós temos muitos professores fazendo contações de histórias de livros de editoras. A rigor, se nós formos seguir a lei de direitos autorais, isso não é permitido, porque isso, em tese, estaria prejudicando a venda dos livros físicos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Prefeitura de Florianópolis. A Prefeitura de Florianópolis lançou um portal para os professores colocarem os conteúdos, colocarem aulas, no caso das crianças da educação infantil, colocarem materiais para os pais, né, trabalharem com as crianças e tal. E aí muitos professores começaram a fazer vídeos de contação de histórias de livros na íntegra. Pegava o livro, mostrava o livro, na maior das boas intenções. Foi feita uma consulta jurídica e o setor jurídico decidiu, isso não é possível, né? A lei de direitos autorais não permite. Então, vamos fazer uma consulta às editoras. E aí fizeram uma consulta às editoras e nós tivemos 3 situações diferentes. Olha só que coisa mais interessante. Por quê? Porque quem tem direito autoral, gente, o direito patrimonial, ou seja, quem é o titular das obras, quem comercializa as obras são as editoras. Então, quem dá a palavra final sobre a circulação são as editoras. Então, nós tivemos 3 situações. Nós tivemos editoras que falaram, não, nós não autorizamos de nenhuma forma vídeos de contação de histórias dos nossos livros. Tivemos editoras que falaram, não, então tudo bem, então nós vamos autorizar que vocês façam os vídeos de contação de histórias daquele livro. E nós tivemos editoras que falaram, não, estamos em tempo de pandemia, nós liberamos a contação de histórias de todos os livros da nossa editora.
Então, olha só, então nós tivemos 3 situações distintas, mas a palavra final é da editora. Então, assim, o que é interessante para nós como professores? Primeiro, é recomendável que se adotem procedimentos coletivos. Então, por exemplo, você é de uma rede educativa, consulta a sua rede, qual é a política que a sua rede está adotando. Outra questão, nós, professores, somos responsáveis pelo que nós compartilhamos na internet, tá? E aí eu tive, assim, né, em algumas outras falas, algumas outras conversas que a gente tem tido, algumas oficinas, algumas palestras, eu tive algumas perguntas de professores, assim, por exemplo, tive professores que perguntam, assim, essa é uma pergunta muito recorrente. Ah, mas eu estou fazendo os meus vídeos de contação de histórias e eu só compartilho nos grupos de WhatsApp com os pais. Ok, em tese, isso diminui a chance, claro, de você ter problemas. Mas, a rigor, quando a gente publica um vídeo, ou quando você publica um vídeo seu, você é autor desse seu vídeo, então você é responsável por ele. E nada garante que esse vídeo que você publicou numa rede social, uma rede de WhatsApp, não vá tomar o mundo, não vá se tornar viral. Você pode mandar, o pai pode adorar o seu vídeo de contação de histórias e manda para o avô manda para o amigo, e assim o seu vídeo é divulgado. Então, nós somos responsáveis. Então, o que é mais, o que é melhor que a gente faça? O correto, né, o mais seguro para nós professores, é que a gente traga fábulas, histórias de domínio público, histórias de sua autoria ou histórias autorizadas. Por exemplo, a rede dos professores. Se nós tivermos editoras que autorizaram a contação de seus livros, vamos privilegiar essas editoras, né? Então, que a gente tenha consciência e que a gente tome decisões, né, que contribuam com os nossos alunos e que também sejam decisões responsáveis. Tá? Nós temos no Brasil, gente, o site Domínio Público, que é o portal, né? O portal Domínio Público, que ele é um portal federal, lançado em 2004, e que ele coloca à disposição do público obras que caíram em domínio público. E aí, esse site, domínio público, você tem, em domínio público, imagem, som, texto e vídeo. Aí vocês têm muitas categorias, por exemplo, na categoria imagem tem fotografia, gravura, ilustração, mapa, pintura. Na categoria som, nós temos programas de rádio, temos hinos, música popular, música regional, jazz. Na categoria texto, nós temos por área, então nós temos textos de biologia, de educação, de ciência política. Então, é um acervo com quase 190 mil obras, tá? A maioria são textos, temos menos imagens, temos em torno de 12 mil imagens, sons temos uns 2.500, vídeos são bem menos, mas é um acervo que a gente pode acessar, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é do Monteiro Lobato. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas no último ano aqui vem acontecendo uma grande publicação da obra do Monteiro Lobato. Provavelmente vocês tenham percebido. Por que isso aconteceu, gente? Porque a obra do Monteiro Lobato entrou em domínio público do ano passado, em 2019. O que isso significa? Porque, assim, no Brasil, a obra entra em domínio público 70 anos após a morte do autor. Então, com 70 anos da morte do autor, qualquer pessoa pode pegar esse material e fazer uso. Então, a partir de agora, então, é permitido que você reproduza, copie, exiba, você pode utilizar essa obra do Monteiro Lobato. Então, sem ter que pagar, né, direitos de uso para os herdeiros ou para as editoras que dominavam. Então, nesse último ano, muitas editoras estão publicando. Mas olha como é uma situação delicada. Por exemplo, eu fui lá, comprei uma coleção do Monteiro Lobato para minha filha. Foi maravilhoso. Quando a coleção chegou, eu fiquei super decepcionada, porque as imagens daquela coleção não era a Emília da minha infância, das publicações originais que estavam no meu imaginário. Por quê? Porque as ilustrações da obra não caíram em domínio público. Só caiu em domínio público os textos do Monteiro Lobato. Então, as editoras atuais, elas publicaram a obra e contrataram novos ilustradores para ilustrar a obra. Então, vocês vejam bem, quando vocês peguem um livro, vocês têm 3, basicamente, um livro, por exemplo, para criança, né, normalmente. Você vai ter aí, 3, você vai ter, normalmente, 2 autores e um titular. Então, você tem o escritor do texto, você tem o ilustrador e você ainda tem o titular dos direitos. Então, são 3 questões para ser consideradas. Então, é um assunto que ele é muito profícuo, dá uma discussão eterna, principalmente agora com
redes sociais e internet, mas é uma coisa realmente que a gente precisa se atentar, se resguardar, e assim, mas não fiquem desanimados, gente, assim, ó, tem muita gente que autoriza a publicação, nós temos as nossas produções dos colegas, você vê agora no momento de pandemia, as editoras autorizando, uma outra alternativa, por exemplo, as redes educativas, elas fazem grandes compras de livros, né, no começo do ano e tal, então essas redes educativas, elas podem entrar em contato com essas editoras, que já estão vendendo o livro físico, então elas podem perfeitamente permitir que os professores contem histórias, então tudo faz parte dessa negociação, mas é preciso que vocês, professores, tenham consciência disso, assim, né, da nossa responsabilidade, e que a gente transmita esse compromisso ético, né, para as nossas crianças. É isso. Perfeito, professora Lídia. É bacana escutar, a gente trouxe diferentes temas, mas se vocês prestarem atenção, eles estão extremamente intricados, assim, a parte de direitos autorais, das nossas escolhas, faz parte do processo de curadoria, nas escolhas que a gente faz, que vai, consequentemente, fazer parte da mediação. Então, muito interessante, agradeço muito a fala das minhas 3 colegas, e nesse momento a gente abre para perguntas e questionamentos de vocês. Eu já coloquei no chat, a gente tem mais 15 minutos, a nossa roda vai até as 11h30. Eu coloquei aqui no chat as nossas principais referências, e ali tem e-books que a gente já criou, tem textos nossos, também coloquei as nossas redes sociais, o nosso e-mail, quem tiver interesse, para entrar em contato com a Mobile Educacional para falar de sistemas ou falar de outros temas. Deem uma olhada, tá? As nossas referências, a gente coloca ali alguns sites também, algumas indicações de materiais. Eu fui acompanhando o chat ao longo das nossas falas, não houve muitas perguntas, mas houve algumas colocações. Como eu falei antes, foi bacana que eu vi alguns professores trocando informações de canais de YouTube ou blogs que eles têm, isso é bacana, é muito legal a gente fazer sempre essa troca. Na parte da mediação, a professora Luciana Kloppel, seria isso? Fez algumas colocações, ela falou sobre que a mediação é dialética, ou deveria ser, né? Esse é o processo educativo. Ela comentou também que a mediação é um fator diário no cotidiano de nossas ações pedagógicas. Também comentou que a mediação nesse momento de pandemia deve ser ainda mais interessante para que possamos potencializar situações para que as crianças demonstrem interesses para realizar as propostas de trabalho. Foi feito alguns comentários sobre a questão de como o computador pode ser prejudicial antes do momento de dormir, inclusive para os adultos, né, que foi a fala da professora Juliana. E a professora Ana Lúcia comentou que achou muito interessante os temas aqui abordados e que a gente deveria discutir isso mais ao longo do ano letivo, porque muitas vezes no dia a dia a gente não tem tempo de se atualizar, e é isso mesmo, a gente concorda plenamente, porque isso faz parte do nosso trabalho docente. Essas foram as principais colocações feitas ao longo do nosso chat. Sobre a questão da curadoria, foi feita aquela pergunta que eu já tinha feito sobre as relações entre a curadoria e as inter-relações do proposta de trabalho, e também agora direitos autorais, foi comentado que a legislação ampara muita coisa, porém deixa um pouco a desejar no sentido dos direitos autorais. Acho que a Lídia acabou já abordando isso na fala dela. Então, para a gente concluir aqui, a gente tem até as 11h30, uma reflexão junto às minhas colegas que a gente pode pensar. A gente discutiu até agora toda essa relação do processo de planejamento, tanto para as aulas remotas devido à pandemia, como também são dicas para as aulas presenciais. Então, como que vocês veem essa interação entre mediação, curadoria e direitos autorais no processo educativo? Se alguma de vocês gostaria de comentar um pouco sobre isso e também falar sobre esse processo de planejamento, pensando também nas famílias e no envolvimento de, ao a gente escolher e fazer uma curadoria de materiais, até que ponto também a gente não está contribuindo para a ampliação de repertório, não só dos nossos estudantes, mas também das famílias,
Porque o material que a gente elabora, muitas vezes o que a gente tem acompanhado é que os pais ou os responsáveis, quem mora com as crianças, acabam também se beneficiando desse material. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Juliana, Lídia, Karine, quem quiser, se sentir à vontade. Ou se alguém também aqui das professoras que estão participando, podem abrir a câmera nesse momento, a gente está à disposição para dialogar com vocês. Eu pensei que os profs poderiam falar, né? Aqui, ó, supervisão. Bom, eu penso que temos que planejar pensando que a família terá que mediar. Portanto, temos. Daí ela vai. Acho que o meu cortou. Daí ela vai continuar a escrita. Não, eu gosto muito de criar esse espaço de diálogo com os professores, né, com os nossos colegas de profissão. Então, né, com o desejo de que se sintam à vontade, se puderem compartilhar essa experiência, essa fala, porque o nosso objetivo aqui é contribuir, né? Contribuir, trocar, aprender, refletir. Então, primeiro, mas fica à vontade também se os meus colegas quiserem falar algo. Só complementando aqui, Supervisão Frei escreveu, né? Bom, eu penso que temos que planejar, pensando que a família terá que mediar, portanto, temos que enfatizar que teremos que abordar de uma forma mais direta e objetiva, sem muito texto longo, mais visual, com gravuras, essas coisas, sabe? Sim, e aí o audiovisual que a professora Karine comentou antes ajuda muito nesse processo. Só comentando esse comentário, tem uma coisa que eu acho que eu não falei, mas que aí nesse processo de mediação é super importante, que é deixar muito claro como foi o seu processo de curadoria. Acho que isso ajuda muito o desenvolvimento da criticidade, não só das crianças, mas dos pais também. Então, antes de apresentar aquilo, você fala como que você chegou naquele material, né? Quais foram os seus critérios, por que você escolheu aquele jogo, ou aquela imagem, ou aquela obra audiovisual, enfim. Falar por que você escolheu aquilo, falar de onde vem, né? Quem eu sou, onde eu estou, porque isso faz parte do nosso movimento de curadoria. Essas escolhas, elas são determinadas pelo nosso ponto de vista, pela nossa formação. Então, eu acho isso muito importante, né? E aí, nessa questão de contato com as famílias, e acho que é interessante fazer essa ponte, né? Explicar o seu processo para que as famílias também se sintam aptas a fazer isso também com as crianças depois, em outros momentos. Complementando aqui, né, com relação aos direitos autorais, assim, o que nessa interlocução agora nesse momento de pandemia, né, uma alternativa que muitos professores adotaram, que é bem bacana, assim, principalmente com as crianças pequenas, é que ao invés de você contar uma história num vídeo, é você fazer um vídeo conversando com os pais sobre a contação de histórias, dando dica para os pais, para eles fazerem a contação de histórias presencialmente, sem intermediação da tela. Então, assim, não é necessariamente o professor contar a história, é a gente, de certa forma, tentar dialogar com os pais para que eles se sintam motivados, estimulados, se sintam, né, empoderados, para que eles tenham, né, segurança, porque às vezes, assim, eu tenho, por exemplo, amigos que são pais e que falam, mas eu não sei contar histórias. E contar histórias é um trabalho diário, né? A primeira vez que a gente conta, não fica lá essas coisas, e depois a gente vai se aprimorando. Mas tendo sempre certeza, assim, que para a criança tá lindo, maravilhoso, né? Então a criança quer ouvir a história contada pelo pai, assim. Então até essa coisa de ficar contando história pelo vídeo, as crianças já estão tão na tela, né? Tanto tempo na frente da tela. Então, às vezes, quando o professor faz o vídeo de contação de história daquele vídeo, é mais para inspirar os pais do que para substituir essa mediação dos pais, né? Complementando, então, a fala das minhas colegas, a gente percebe o quanto que a família, né, ela se faz presente hoje em dia, até mesmo pelo tempo que a gente vive, mas a sua importância, ela também se dá no espaço presencial, né? Então, a gente convida, né, sempre
a pensar nessa família num espaço, como um diálogo, né, numa reflexão, numa parceria. A gente, por vezes, pensa, né, mas aonde que eu aprendi a mexer no computador? Ou como é que eu aprendi a editar um texto? Eu aprendi porque tinha aula de informática na escola. Hoje em dia, poucas têm, né? Então, se a gente não tem esse espaço, se a gente tem pouco espaço para conversar sobre isso, aonde que esses adultos, pais, né, pais, mães, aprenderam a usar a tecnologia para ensinar seus filhos? Então, cabe sempre nós, enquanto escola, enquanto faculdade, também trazermos esse diálogo, né? E a gente aqui fala enquanto professoras, pesquisadoras, mas enquanto também alguém que está aprendendo com a realidade, né? Com a realidade de vocês, com a realidade dos nossos campos, para aprimorar mesmo essa prática, porque a gente tem algumas recomendações, só que essas recomendações também convivem num cenário onde a licença paternidade e maternidade é pouca, onde a rede de apoio ela tem diminuído, onde a gente não tem, por vezes, uma cidade estruturada para acolher os bebês, as crianças, os jovens, essa questão da segurança, todos esses fatores, eles contribuem, possivelmente, né, para que esse aumento das telas, ele aconteça. Então, como diz o Cicerão, a gente não tem que fazer campanha, porque a campanha ela não vai trazer aquilo que a gente quer, que é a educação. A gente precisa explicar os motivos que levam e compreender aquilo que faz com que esse tempo de exposição esteja de modo crescente. E aqui, como foi comentado, né, claro que essa nossa reflexão ela vale também para nós, enquanto adultos, para a gente fazer esse policiamento. Até mesmo porque hoje fica de manhã na tela, daí à tarde está trabalhando, fica na tela, à noite, eu vou descansar um pouco, vou assistir, né, uma televisão, então a todo momento a gente está nesse, às vezes até mesmo, eu me pego, né, com a vista cansada, assim, não, vou desligar a televisão, porque eu já estou cansada da tela, então essa observação, esse olhar para a gente é sempre importante, né, e às vezes a gente que estuda também acaba esquecendo, né, então fica aqui o convite para que a gente sempre estabeleça essa relação com as famílias, e leve essa dica que a Lídia deu, dessa informação de como fazer, assim como essa informação dos bebês, né, do contato, do incentivo do bebê com a família e não com as telas, porque muitos não sabem. E a gente sabe também porque leu material específico e foi atrás e pesquisou, mas essa não é uma informação que é viralizada, sabe? Então, essa relação é importante a gente sempre fortalecer, e já aproveito para colocar a Mobile sempre à disposição, e parabenizar os professores, né, por este momento de pandemia, por estarem aí firmes e fortes, né, a gente sabe tudo que estamos vivendo, e trabalhar nesse contexto é um desafio muito grande, e a gente reconhece isso, sabe, da importância da nossa profissão, e a importância que a diferença que vocês estão fazendo hoje na formação, que foram pegos de surpresa e agora eu tenho que lecionar na frente da tela. E a gente presenciou assim, experiências maravilhosas, e eu já aproveito, né, em nome da Mobile, parabenizá-los pelos trabalhos, por estar junto, por encarar esse desafio que a gente sabe que não é fácil. Então, que tenhamos um 2021 aí mais leve, tranquilo, e com vacina, e que possamos nos encontrar pessoalmente também, né, trocar outras figurinhas, porque essa troca ela é importante e nos fortalece. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professoras. Obrigada a todos os educadores que estão aqui presentes. O nosso tempo está finalizando. Como a professora Juliana falou, a gente está à disposição. Eu coloquei ali no chat nossos contatos, e-mail, Facebook, Instagram. Entrem em contato. Foi muito bom fazer essa troca com vocês hoje. Agradeço novamente à Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, ao evento em si, à Faculdade Municipal de Palhoça, que também foi por onde veio o nosso convite. Agradeço os meus colegas pelas trocas. Karine e Lídia gostariam de se despedir? Então, obrigada a todos, professores e professoras, as minhas colegas, é um prazer estar aqui, né, e como a Ju falou, esperamos que 2020, né, a gente possa ter experiências presenciais aí, né, e que a gente mantenha a nossa sanidade mental, espiritual, física, né, frente ao uso das telas, e que a gente mantenha a alegria, não perca a esperança, né.
que acho que nós professores aí somos as pessoas mais esperançosas do mundo, né? A gente nunca perde a esperança. Ainda que em alguns momentos a gente fraqueje, né? Nós somos pessoas que temos muita esperança, então um abraço a todos aí, um bom final de ano, que vocês descansem, né? E saiam um pouco das telas, aproveitem a vida fora delas, nesse período aí de recesso que a gente vai ter. Tá? Um abraço a todos, todas e todos. Eu acho palavras muito bonitas da Lídia. É isso, gente. Eu desejo um 2021 cheio de abraços, que a gente possa de novo se encontrar, olhar olho no olho, né? E ficar um pouco longe das telas, que a gente sabe que é cansativo. A gente está aqui falando de audiovisual, a gente vai continuar falando de audiovisual, de cultura digital, mas esperamos que seja obedecendo às recomendações de tempo de tela. Enfim, um feliz 2021, um bom descanso a todas e todos, e enfim, obrigada por estarem aqui mais essa manhã. Muito obrigada, professora Juliana, professora Karine, professora Lídia, a todos os educadores que participaram. Um excelente restante de dia para vocês, bom final 2020. Obrigada, e a gente está à disposição, tá bom? Até mais, gente.